especial. Mateus, me fala um pouquinho, parábolas de Jesus. Eu queria saber de você, quando surgiu essa conexão assim com Israel, obviamente que foi com a Bíblia Sagrada, com o nosso contato bíblico, mas as tuas observações, cultura de Israel, parábolas de Jesus, viagens a Israel, como é que foi essa conexão? O que veio antes? Israel é um lugar especial porque ali aconteceram as histórias da Bíblia. Então, o que muda, por exemplo, quando a pessoa vai a Israel? Você se sente, primeiro, no ambiente que a história aconteceu, então você consegue ter uma noção melhor. Imagina, por exemplo, que você está lendo a parábola do bom samaritano que diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Eu já fiz aquele caminho da estrada, que até hoje é a mesma estrada. Você tem um ponto ali que você tem uma estalagem, que a estalagem, não a mesma estalagem, mas era onde ficava a estalagem da época de Jesus. Então é como literalmente você conseguisse entrar dentro da história e entender. Só quando Jesus contou essa história, embora é uma parábola, mas ele falou de um contexto que já havia. O caminho era esse daqui, aqui que era a estalagem onde ficava. Então ele conta uma história. Cada aspecto, cada as pessoas detalhe. Conseguem fazer a ideia de, aconteceu isso daqui desse modo, desse modo, desse modo. Então quando você tem, por exemplo, o caminho vindo da Galileia, você tinha dois caminhos, o caminho passando por Samaria e o caminho passando por aquilo que era chamado caminho do mar, que passava por Jope. Então isso te dá uma noção dos locais. Por que é interessante conhecer Israel? É interessante conhecer Israel pelo conhecimento geográfico que vai sendo aprofundado. Junto do conhecimento geográfico, você tem, por exemplo, a questão de detalhes da cultura que a gente passa a saber lá. Você vê que coisa curiosa. Dessa última vez que eu fui a Israel agora, coisa de um mês antes desse problema do atentado de outubro, nós estávamos em Israel. E aí quando a gente estava passando pela região ali de Qumran, a região onde foram achados os manuscritos do Mar Morto, eu fiquei sabendo de uma informação que eu não sabia. Um dos manuscritos do Mar Morto, descoberto algumas décadas atrás, tinha o texto do sermão de Jesus que nós conhecemos como o Sermão das Bem-aventuranças. Ok? E aquele texto que diz que é um problema para os exegetas na interpretação. O que Jesus quis dizer quando ele falou bem-aventurados os pobres de espírito? Ali é pobre financeiro? Como assim pobre de espírito? Então é gente de um espírito fragilizado? Qual que é a ideia que estava sendo construída? Esse ali? É um texto que eu... Um dos manuscritos do Mar Morto traz a seguinte versão para aquele texto: bem-aventurado os necessitados, dependentes do espírito. Então é a ideia pobre não de pobreza, mas de carência, de necessitar, de depender. Então o que Jesus estava construindo era o seguinte: felizes são aqueles que reconhecem que são dependentes do Espírito. Ele está construindo um conceito sobre as bem-aventuranças. Então é como se ele estivesse falando: gente feliz sabe o quanto depende de Deus. E aí uma coisa curiosa, 3 bem-aventuranças depois são os mansos. Ok? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando você pega o texto grego ali, a mesma raiz do termo mansos é a mesma raiz do termo pobres. Então há uma conexão dentro daquilo que é chamado da etimologia do nome. Só que mansos vem depois de pobre. Então é como se mansidão fosse uma consequência ali de pobreza ou dependência no espírito. Trata da ideia de Então o que Jesus estava dizendo era o seguinte: mansidão é uma coisa que só consegue ser desenvolvida se a pessoa reconhecer que depende de Deus.